Irmãos e amigos, boa noite. Que a doce e serena paz de Jesus seja com todos. Vamos dar início a mais uma noite de aprendizado. Estamos hoje felizes com aqueles que estão aqui pela primeira vez e com aqueles que continuam nos visitando. Temos um tema hoje com a nossa irmã Kátia bem interessante, que todos nós buscamos, mas é preciso que saibamos como buscá-lo. Jesus, médico de homens e de almas. Vamos iniciar a nossa tarefa. Como toda tarefa na casa espírita, tem que iniciar com a prece, direcionando o pensamento a Jesus, aos nossos anjos de guarda, mentalizando aquele Jesus maravilhoso que sobe o sermão, a montanha para proferir seu sermão e nos garante que estará conosco até a consumação dos séculos. E cumpre até hoje, confiando em nós, nos amando e nos instruindo. E em prece, oremos. Deus nosso Pai, santificado seja teu nome, Senhor. Bendita seja a tua criação. Bendito seja, Senhor, nosso irmão e amigo Jesus, que se sacrifica por nós, mas garante que ficará conosco, nos auxiliando, nos ajudando. Agradecidos somos, Senhor, por esta casa que abre suas portas para aprendermos de tua seara. Ao nosso irmão Moacir, mentor desta casa, juntamente com sua equipe, possa inspirar a nossa irmã que vai usar da palavra, trazendo para nós grandes ensinamentos. E te rogamos, Pai, ajuda-nos a pô-los em prática quando retornarmos para a nossa vida cotidiana. Na certeza de tudo isso, da paz e das bênçãos de Jesus, está iniciada a nossa tarefa. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. A nossa casa, meus irmãos, tem umas tarefas de assistência social, tarefas evangélicas, que nos ajudam a pôr em prática os ensinamentos que nos são passados. Nós temos campanha do quilo no primeiro e terceiro domingo. Todo primeiro e terceiro domingo nós temos campanha do quilo para ajudar na manutenção do abrigo Lar de Maria. Todo sábado nós temos campanha de sinal em 2 turnos, um turno pela manhã e um turno à tarde, também em benefício do nosso abrigo. Temos a campanha do pão, onde sai um grupo aqui que vai levar um café da manhã com aqueles irmãos em situação de rua. E temos também campanha da sopa, que ao invés da campanha do pão, já leva alguma coisa para se comer à noite a esses irmãos em situação de rua. Então, se alguém se interessar em fazer parte de algum trabalho, nos procura depois e a gente, ou outros trabalhadores, dão as orientações necessárias. Temos também estudo nas terça-feira, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, toda terça-feira, a partir das 19 horas. E no sábado estamos com o estudo do Evangelho Redivivo, a partir das 20 horas. Sintam-se todos convidados, né? Então, mais uma vez agradecendo a nossa irmã Kátia, que se dispôs a estar conosco. Vamos passar para ela a palavra, prestar atenção na mensagem, e se tivermos alguma dúvida, alguma coisa, é só levantar a mão, porque uma coisa é certa: nós vamos voltar para casa hoje melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que a paz do divino amigo Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, a qual eu faço parte, estamos aqui hoje com muita alegria. É uma extensão da nossa casa, é uma casa onde tem 2 mentores índios, o nosso também é um índio e o daqui também é. Quando a gente diz índio, é porque é a roupagem que ele se mostra
porque foi com essa roupagem que provavelmente eles evoluíram muito mais do que com as outras. Então, eles se mostram para a gente dessa forma. E agradecer aos internautas que estão ainda em casa, alguns que continuam com medo, outros que estão em casa por conta da comodidade do trabalho, não é? E chega e não dá tempo, mas a casa de Moacir, ela sente saudade de todos os trabalhadores e não trabalhadores. E também a vocês, internautas, é importante que vocês divulguem as lives para que ela alcance o máximo de pessoas que necessitam de Jesus, a luz do Consolador prometido, a luz do Evangelho redivivo, a luz da saúde integral. E nós sabemos que no momento em que estamos vivendo, ainda, agora estamos com uma pandemia, e essa pandemia não é apenas a pandemia do coronavírus, é uma pandemia mental, é uma pandemia aonde essa pandemia, ela começa a nos preocupar, porque existe muitas pessoas a sofrer e muitas pessoas acometidas da doença silenciosa, que é a doença chamada depressão. E nós estamos no mês de setembro, e aí eu poderia ter vindo com uma blusa amarela, até porque nós também fazemos parte de alguns projetos, e dos quais o projeto escutatório é um projeto que escuta a dor do outro. Então, eu faço parte como escutadora, o nome é bem sugestivo, escutadora, aquela que escuta a dor do outro, não é? E aí nós fazemos parte desse projeto desde 2020, ele foi fundado em 2019, e nós estamos no Setembro Amarelo, mas eu vim de verde. Por quê? O Setembro Amarelo, ele é todos os dias. E ele será todos os meses e todos os anos. Mas a gente usa amarelo muitas vezes para representar aquilo que falamos. E nós também fazemos parte de um canal chamado Renovando Consciências. É um canal que é no YouTube. Esse canal, ele é de Sergipe, também fundado por uma espírita. Em 2019, foi 2020, eu estou há um ano, e esse canal tem mais de 100 programas. Entre eles, nós fazemos parte do programa Saúde Mental e Espiritualidade, que hoje é a sexta-feira, às 21 horas, mas não sou eu que estarei lá, eu estou aqui com vocês. É minha amiga Cristiane Mascarenhas, que vocês também conhecem, e que eu disse a ela, amiga, me ajuda, ela só pode contar comigo. Então, a gente começa a entender que Jesus, quando ele vem para nos convidar, não a cruzar os braços, mas a trabalhar. E a gente trabalha, como estávamos conversando lá fora, a gente trabalha na campanha do quilo. Eu não, estou dizendo a gente, né, todos nós. Eu já trabalhei, hoje não mais. Para mim é um dos trabalhos mais completos da desobsessão. Então, ali a gente trabalha principalmente o ego. É o ego, o orgulho, né, que trabalhamos. E nesse caminhar, nós temos a campanha do quilo, tanto de sinal quanto de porta a porta, não é? Nós temos dentro da casa espírita o atendimento fraterno, nós temos o passe, nós temos as palestras, a reunião mediúnica,
Olha, são tantas atribuições e tantas tarefas que são tidas numa casa espírita, tudo isso para dizer a gente que nós não estamos só. Mas muitas vezes só vamos através da dor. E é nesse propósito de irmos através da dor que nós... Vou tirar aqui esse nosso irmão aqui. Posso tirar? Acho que está meio ruim. Ah, consegui. Obrigada, amigo. Então, através dessa dor é que nós vamos a Deus. Por isso o planeta é de dor, de sofrimento, de prova e de expiação. Porque se não fosse, não teríamos necessidade de ir a Deus pela doença, pelo sofrimento e pela dor. E aí é interessante que eu vou ler aqui algumas coisinhas que eu coloquei, mas antes de tudo, como o tema é Jesus, médico de homens e de almas, nós vamos trazer a primeira pergunta que nos mostra que Jesus é o governador do planeta, que através da governança dele, há mais de 62 bilhões de anos, ele convidou todos a estarem aqui. Principalmente aqueles profetas que vieram, cada um ao seu tempo. Nenhum deles veio porque quis vir. Vieram porque foram convidados de Jesus. Como convidados de Jesus, eles estiveram aqui, cada um a seu tempo. Moisés, Elias, Isaac, Jacó, tantos outros que chegaram para poder nos ampliar, mostrar a cada um de nós no seu tempo. Bem como nós também tivemos vários filósofos, médicos, pessoas que vieram para estar conosco, para nos auxiliar. E é nesse processo de transformação, de crescimento, de evolução, que nós vamos entendendo pouco a pouco qual é o nosso papel. Se hoje eu atendia uma jovem e ela chegou para mim e disse: eu estou muito angustiada, porque eu tenho medo de não conseguir dar certo. Uma menina com 20 anos. Medo de decepcionar. Medo, e saiu. E eu deixei ela desabafar. Quando ela terminou, eu disse a ela: mas esse medo se originou aonde? Ah, eu não sei. Então vamos saber. E fomos conversando, dialogando, até chegar no medo, que é um medo da raiz, que vem da ancestralidade dela, que ela não convive com eles, porque já se foram. Ela muito católica, a família toda. Como dizer a ela que esse medo, não é? Ele tem algum sentido que não desta existência, mas de outra. Não poderia falar. Eu estou no trabalho. É diferente quando estamos no atendimento fraterno. Então, quando eu abri o livro, foi o livro que eu pedi para o irmão ver se aqui tinha, que é o Médico Jesus, que é do nosso querido irmão José Carlos de Luca, que é um livro, certo? Que ele, como juiz de direito, traz de forma muito linda. E ele estava na minha frente e eu abri.
E quando eu abri, eu disse, nossa, isso vai ser a palestra de hoje. Porque a gente estuda anteriormente, mas no dia, pelo menos comigo, não sei com os meus colegas, é que de fato a palestra chega. Porque aqui nesse momento, nessa vibração, que não vai adiantar eu preparar uma palestra há um mês atrás, há uma semana atrás, há 48 horas atrás, porque tem que ser no mesmo dia, de preferência 5 da manhã. É quando eu sou acordada para começar a tecer a palestra. Por quê? Porque a espiritualidade sopra na intuição dizendo, olha, são esses que vão estar lá. Leva essa fala. E tudo isso é muito interessante porque quando a gente quer tudo muito perfeitinho, sai tudo errado. E os espíritos não querem perfeição. Eles querem evolução, transformação moral. Eles querem reforma íntima. Cada vez que eu me conhecer, o perfeccionismo vai indo embora. Cada vez que eu me conhecer, as angústias, os sofrimentos, os medos, as culpas vão saindo. Porque é nessa verdade que Jesus nos fala, que conheceremos a verdade e ela nos libertará. É essa verdade, não é a verdade que os homens querem colocar dentro da gente. A minha verdade não é nunca a verdade de vocês. Então, quando a gente começa a ter esse olhar interior, fazendo o nosso autoconhecimento, porque o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião que traz o tríplice aspecto, principalmente psicológico. Se não fosse assim, o senhor Allan Kardec não teria deixado 12 revistas psicológicas espíritas. Porque lá tem tudo o que precisamos. Depoimentos do mundo espiritual, à época que ele estava. E depoimentos de reuniões mediúnicas. E ainda as pessoas dizem assim, mas quem morre não vem dizer nada. Oh, Jesus! É porque as pessoas querem que o espírito venha dizer a ele, se materialize em frente a ele. Como vai se materializar se eu sou uma criatura que quero primeiro ver para crer? Um Tomé da vida. E os espíritos não estão aqui para provar a gente nada, não. A gente é que precisa provar a eles que nós é que precisamos deles. Porque se aqui tem 50 pessoas, no mundo espiritual tem 3, 4, 5 vezes mais. E sentados nos lugares que não tem pessoas. Quem tiver olhos de ver, que vejam. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouçam. Então o médico Jesus nos convida a uma reflexão. E o senhor Allan Kardec, ele nos traz no livro dos Espíritos a seguinte fala. Na questão 625, a lei divina ou natural, no capítulo 1, que são no livro 3º, as leis morais. E diz assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Eu não precisava ter trazido o livro dos Espíritos para ler apenas uma pergunta. Eu poderia dizer apenas: Jesus, vede Jesus. Mas o que tem escrito é de extrema importância que nós escutemos. Jesus é para o homem o modelo da perfeição,
moral, que é a humanidade com H maiúsculo, não é essa humanidade que está aí, que nós fazemos parte dela, com H minúsculo, pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram-na pelos falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram, senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Será que nós estamos vivendo isso que está escrito no ano de 1857, 1860, e que foi apenas relembrado, porque Jesus nos trouxe no ano 33, ou no ano 30, porque foi a época que ele andava, e ele passou 3 anos aproximadamente com os seus discípulos, os seus apóstolos. Será que nós não tínhamos antes um Moisés, um Elias, um Abraão, um Isaac, um Jacó, um Salomão, tantos outros que vieram nos trazer e nós ainda não compreendemos? Porém, é chegado os tempos preditos pelo Cristo, que iria nos enviar um outro Consolador, aquele que viria para relembrar tudo o que Jesus havia dito, porém não escrito, porque quem escreveu foi os seus apóstolos, e foram 4 evangelistas. E ele, quando nos trouxe, ele trouxe o exemplo. Exemplificai, diz isso aqui, todas as obras do Evangelho e todas as obras do Senhor Allan Kardec. Ele diz para que nós exemplifiquemos. Jesus pede para dar o exemplo, o que o irmão fez com a prece. Que tudo que aprendermos aqui, porém, devemos apreender aquilo que nos é de profundo valor, aplicar lá fora. Porque não adianta, eu vou falar muito aqui, nem vocês vão gravar, não é muita coisa, mas o pouco que gravar, o pouco que aprender, leve como exemplo no dia a dia, na rua, na parada de ônibus, no sinal, no trânsito, não é? Dentro, numa fila de banco, enfim, na farmácia, por onde passar. Divulgue a mensagem, não é obrigando nem forçando. E eu tenho uma outra questão que tem eu tenho uma pessoa que eu atendo que ele disse a mim que a sua companheira chegou a ele e disse: está errado a indução do profissional para com o paciente. Aí ele olhou para ela e fez: e você falando de quê? E aí ele disse: mas antes de eu ir
Kátia, eu já era. Você esqueceu? Porque quando nós queremos obrigar o outro a seguir o nosso caminho como narcisista que somos, porque obrigamos o outro a fazer o que a gente quer, adoecemos aqueles que estão conosco. Porque somos tão cruéis, porque usamos de crueldade. É o tema da live de hoje, às 9 horas. Usamos de crueldade para com o outro, mas a gente não tem consciência disso. E é nisso que Jesus pede que possamos conhecer essa verdade. É essa verdade que vai me libertar quando eu entender que eu não posso obrigar minha filha a ser espírita porque ela não quer. Que eu não posso obrigar o marido, o amigo, o vizinho, o que trabalha a ser espírita. Quando chegam para mim, chegam muitos fugidos das suas religiões. E a gente vai ouvindo e vai conduzindo aquele ambiente que eles têm afinidade. Eu não posso usar o espiritismo para atrair pessoas, até porque o espiritismo nem tem interesse nisso. Não é quantidade, está escrito nas obras de Kardec, é qualidade, é vir por amor. Ah, como foi que você chegou aqui, Kátia, no espiritismo? Foi pela dor. Sabe? Como vocês chegaram, e os internautas em casa? Podem interagir aí no chat, ou no chat, como vocês... Como é que vocês chegaram ao espiritismo? Porque se desenganou de tudo e vem para o espiritismo, achando que vai ter a salvação. Mas a salvação está dentro de nós. Eu tenho que crer que a salvação está em mim quando eu começar a me transformar. E é isso que eu levo para o meu trabalho, aonde eu estiver. E nesse propósito estava eu numa empresa e a pessoa chegou que me contratou, sabendo ela que sou espírita, porque vê meu Instagram, e aí me pergunta. Nem foi uma pergunta, estávamos falando e eu disse, você sabe, né, que eu sou espírita? Aí ela fez uma cara de susto. Eu disse, por que você se assustou? Você não conhece meu Instagram? Quando você me contratou, você sabia que eu era espírita. Não é verdade? Eu não vou negar. É isso que Jesus quer de nós. Por onde passarmos, tenhamos que dar o testemunho. E eu gosto muito daquele pastor Cláudio, que eu recebi uma mensagem dele esses dias. Sabe o que ele disse? Exatamente o que eu estou dizendo aqui. Cadê o crente? Todos nós somos crentes. Quem crê em Deus são crentes. Estávamos conversando lá fora sobre isso. E quem crê em Jesus é evangélico. Porque estudamos o Evangelho redivivo, que foi divulgado aqui. Estudamos as parábolas do Cristo. Então veja, aonde está a diferença? Está na ignorância de cada um. Nascemos simples e ignorantes, viemos do átomo e vamos nos transformar em arcanjo. Um dia chegaremos a ser arcanjos. Mais do que anjo, é arcanjo. Entende? Mas para isso eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso sair da mesmice, do vitimismo, da coitadinha. Ai, bichinha. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. E eu estava contando para o irmão, não esse outro que está lá fora, que na quarta-feira eu tive uma dor profunda antes de chegar na palestra que eu ia fazer, presencial, lá em Setúbal. Eu disse, Senhor, tem misericórdia, como é que eu vou fazer com essa dor? Respirei fundo. E aí eu entendi o que estava acontecendo comigo, porque eu me autoconheço, bem pouquinho, mas já me autoconheço. Cheguei lá, asserenei, respirei fundo e começamos a palestra. Cadê a dor?
Terminou, tudo mais, tchau. Quando eu entro no automóvel, que eu vou saindo, a dor chega. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Respirei fundo, compreendi a gravidade e fui entendendo o movimento. O corpo estava precisando de quê? De cama, de descanso. Nós não somos máquina, não. O celular, ele pifa. Computador pifa. O ser humano também pifa, gente. Precisamos de descanso. E aí eu tive que tirar um curto descanso. Foi dormir, acordar, já me preparar para ir trabalhar. Mas fui arrasada, mas fui abastecida. Porque pior seria se eu não tivesse feito a palestra. E quando a gente se compromete, a gente tem que ter essa consciência do trabalho que a gente faz aqui é voluntário. Não recebe nada, não. É voluntário. E se eu, por acaso, um dia merecer, vai estar escrito lá no mundo espiritual. Se eu merecer, e também se não merecer, acabou, fez aqui e aqui mesmo recebeu. Então, quando a gente começa a interpretar a lei de Deus sem ser pelo pé, a gente tem que tirar do espírito, o espírito da letra. Retirar da letra o espírito. João nos traz que Jesus foi o advento que veio, o verbo que se fez carne. João evangelista, o quarto evangelista, que escreveu o seu evangelho com quase 100 anos de idade. Então, quer dizer que foi o último evangelista, o evangelista mais espiritual. E que poucos falam. Porque ele ali era médium praticamente de Jesus. Enquanto Jesus era médium de Deus, ele era médium de Jesus. Porque muitas coisas que ele trouxe foi testemunho que Jesus fez com que ele testemunhasse. Então, se nós olharmos para os evangelhos, compreendermos os evangelhos e entender que devemos tirar o espírito da letra, porque muitas vezes usamos o evangelho para atingir o outro. A olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Não é assim mais não. Aliás, e nunca foi. Porém, precisava que as pessoas entendessem que era assim. Não é? Mas nunca foi. Porque se Deus, ele é de bondade, de misericórdia, se Deus é um Deus de compaixão, não é verdade? E aí a gente começa a entender. Também aqui nós temos no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui, né? Que diz no capítulo 5, que é um capítulo longo, que é um capítulo que nos traz bem-aventurados os aflitos. E nós somos aflitos? Eu acho que sim, eu pelo menos sou. Vive a aflição. Porque a gente não pode ter uma unha encravada, uma dor de cabeça, que a gente já pede a Deus, oh meu Deus, me ajude. Meu Deus. Ou homem de pouca fé, ou mulher de pouca fé, né? E aí ele diz o seguinte, nesse capítulo 5, diz no item 4, causas atuais das aflições. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Somos nós que caímos pela nossa própria falta. Não é ninguém que bota o pé para a gente cair no chão, não. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Entende? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta,
ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantos? E aí, quantas uniões existem infelizes? Porque se autoconhecesse, não casaria com aquele homem que é tido numa estrutura psicótica, que acha que a mulher que olha do lado, ela está olhando para alguém. A mulher também se conhecesse, não casaria, se ele se conhecesse, não casaria com a mulher, que muitas vezes quer colocá-lo no controle, como se fosse sua mãe. E na realidade isso não existe. Quando nos autoconhecemos, nos unimos a corações para somar, não para destruir, não para prejudicar, não para controlar, comandar. E aí os nossos filhos são frutos desse desequilíbrio. E vem tudo com problemas, com traumas. Lembra da mocinha de 20 anos? Medo. O medo não é dela. O medo foi colocado pela avó, bisavó, tataravó, mãe. E ainda continuando, ele diz: quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança. Intemperança é da raiva, da agressividade, que o homem ainda é muito primitivo. Ele não consegue gerir as suas emoções. Ele vai para o duelo, para o embate. Entende? Então, quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua própria consciência. Com isso, Jesus não quer que a gente seja aquele cruel perseguidor de nós mesmos. Ele não quer, não, que sejamos cruéis conosco. Ele não quer. O que ele quer é que a gente use da mesma medida do outro que eu use comigo. A mesma medida que eu meço o outro, que eu meça em mim. Porque é muito fácil eu julgar o outro. Mas quando eu julgo o outro, eu julgo com a minha lente. Que lente? A lente que eu tenho dentro de mim. Não é essa lente de óculos, não. É a lente que tem dentro de mim. Que tipo de lente é essa? É a lente do egoísmo, do orgulho, da inveja, da ganância, da vaidade, da arrogância, da prepotência. Essa é a lente. E quando eu olho para o outro, eu estou olhando para ele, atribuindo a ele o que eu sou. Eu vou dizer aqui é meu irmão, que ele é um homem que brilha a luz. É porque eu estou vendo. É do meu coração. Se eu disser que ele está na sombra, sou eu que estou enxergando nele a sombra. Então, tudo está dentro de mim. Tudo está dentro de nós. Tudo que eu atribuo ao outro está em mim. Então, é bom a gente limpar as nossas vistas espirituais. Limpando elas, será muito melhor para que nós não voltemos para o mundo espiritual cegos. E Jesus, como médico de homens, ele nos diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho no reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus,
nos dava o exemplo. Mateus nos deixa registrado no capítulo 9, no versículo 35. E se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Gente, a gente não sabe o quanto poder nós temos, mas o poder que a gente tem para fazer o mal ao outro. Ah, mas eu não faço mal a ninguém, não. Eu sou uma pessoa boa. Ué, se Jesus disse que bom só Deus, como é que eu posso ser que eu sou boa? Eu estou me achando, né? Eu não sou boa coisa nenhuma. Eu estou a caminho de entender o que é o ser humano ser solidário. Porque eu digo sempre, eu ainda não sei o que é caridade. Ainda não sei o que é fraternidade, muito menos caridade. Eu começo a entender agora o que é solidariedade. Quando nós nos reunimos, nos solidarizamos com os cataclismas, com as enchentes. Por que tem isso? Porque tem que mexer no coração do homem duro que nem uma pedra. O homem orgulhoso, vaidoso, prepotente e arrogante. Gente, quando eu digo homem, não é o homem macho, é o homem ser humano, é o homem e mulher. Porque horas eu estou como mulher, horas eu vou vir como homem. Porque o espírito não tem sexo. Por isso que está essa confusão aí. De muitos sem saber que sexo é. Porque, infelizmente, a gente está chegando na era que foi dita e predita. É a era da eclosão de todos, vão descer todos. Eu acho graça, porque isso é uma coisa minha. Não, deve ter escrito em algum lugar, vem piratas. Eu gosto de brincar. Vem piratas, vem sereias. Tudo em forma de humano. Imagine, eu atendo pessoas e uma delas diz a mim: eu não gosto de gente, misericórdia. E tu gosta de quê, cristão? De animais. Porque o animal eu controlo, a pessoa não. Entende onde é o processo? Mas estamos trabalhando isso e ela já começa a gostar de pessoas. Mas sabe que não é fácil. De onde vê esses espíritos? E eu sei lá, mas eu acho que não. Deve ter vindo de uma tribo primitiva. Entende? Porque quantos estão vindo que não sabem quem são? Porque o maior número de suicídios, gente. Porque eles não estão se entendendo, eles não estão conseguindo enxergar quem eles são, porque eu tenho que olhar para dentro de mim. Quando eu olho para dentro, eu começo a entender aquela verdade que Jesus diz lá em João 8,32. Entende? E estão chegando aos montes espíritos diferentes, eu estou adorando. Eu acho lindo. A minha família tem um bocado. Cada família vem um, pelo menos. Mas não é a família geral. É a família, não é cada casa, cada lar. Vai vir um para poder nos ensinar, nos mostrar que o amor é incondicional. É um amor que não se condiciona. Eu não vou pedir que você me ame. Eu que tenho que te amar. Aí é um problema se tu não me ama. Para isso precisamos estar abastecidos no nosso coração, compreendendo quem eu sou, que limite eu tenho para alcançar isso. Eu acho isso perfeito, sabe? Eu acho isso maravilhoso. E é Jesus que está nos permitindo a entrar nesse turbilhão. E eu gosto de dizer que é dentro de um caldeirão bem quente, aquele que João, o evangelista, entrou e passou 8 dias, uma semana dentro de um caldeirão, pegando fogo. Ele entrou no caldeirão de óleo quente, mas antes dele entrar, os soldados não viam que ele recebeu
uma vestimenta espiritual, bloqueando e blindando ele, como se fosse uma roupa de um astronauta. Ele entra no caldeirão, passa uma semana, os soldados, quando tira, João sai intacto. E os soldados olham para ele e diz: Pai João, oi. Como se ele tivesse feito uma viagem longa por uma semana. Ele não estava ali, não. Todos os soldados se convertem ao cristianismo. E é quando ele vai. Isso foi na ilha de Patmos. Quando ele sai de lá, é quando ele escreve o Evangelho. Ele precisou testemunhar muito para poder escrever. Então, continuando, esse último que eu li foi de João. E Jesus é o nosso socorro incessante. Toda cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Jamais ouvidemos de consultar o médico Jesus em nossas aflições. Jamais. E nas nossas dificuldades, no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexorável. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para o agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Mas não é o remédio porque remedia, não. Esse aqui cura. Os remédios alopáticos remedia. Esse cura. Não procureis Jesus apenas para a cura de vossa desarmonia física. Procurai também como médico sublime das nossas almas. Pois em toda doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Somos todos enfermos, necessitando de amor. É isso que cura. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores. Pois somente o amor é remédio capaz de arrastar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontre nosso coração sintonizado nas frequências do amor. E aí, esse relato aqui está no livrinho que eu acabei de falar para vocês. Jesus, médico de homens. Jesus não, é o médico Jesus. Então, é interessante a gente entender que toda doença, ela tem começo, meio e fim. Vai depender de mim. E se eu entendo que não posso comer gordura, por que eu como? Porque a gordura me atrai. Se eu entendo que não posso comer açúcar, por que eu como? Porque o açúcar me atrai. A culpa é do açúcar. A culpa é da gordura. Se eu não posso, de forma alguma, não é? Comer sal, o sal me atrai. E por que eu como?
porque ainda não entendemos que a cura, toda a farmácia espiritual está dentro de nós. Somos nós que precisamos nos curar. E eu digo isso porque não é fácil chegar aos 52 anos nesse processo que a gente, mulher, passa. Horas estamos no fosso, horas estamos no equilíbrio, no desequilíbrio. Porque depois dos 50 anos, misericórdia, eu não sei o que acontece não. Mas é bom fazer 50 anos, 51, 52, 55, 100. Porque isso também vai passar. É um calor, depois dá um frio, depois dá uma sede, depois dá não sei o que. Eu digo, Jesus, que negócio esquisito. E a gente, eu nunca comi um grão de arroz para engordar. Agora, se eu como um grão de arroz, eu fico embaixada. Então, eu digo, o que é isso? É o corpo se modificando, as células se modificando, porque ninguém vai viver, vai ser eternamente criança, bebê. Tudo vai modificar. Então, quando a gente faz as pazes com a nossa idade, a gente começa a entender que a libertação está dentro da gente. Ah, mas o seu cabelo branco, por que está deixando ficar branco? Você é tão jovem. Menina, o que que você faz? Eu digo, Jesus. Jesus entra e eu vou ficando mais jovem. Porque quanto mais eu estudo Jesus, eu vivo Jesus, eu vivo Kardec, eu vivo a espiritualidade amiga, mas eu fico jovem. O povo não sabe também que eu tenho meus conflitos, né? Porém, a gente sabe lidar com os conflitos. Aí o bom é isso, quando a gente consegue lidar com o conflito, aí vem outro um pouquinho maior. Aí a gente lida de novo, aí vem outro um pouquinho maior. Aí daqui a pouco vem outro um pouquinho maior, e diz, misericórdia, aí não vai parar nunca não, é? Não, gente, quanto mais a gente combate, a gente vai sendo colocado em prova. Porque a gente vai se libertando. E depois vai chegando. Porque é uma alma milenar que carrega milhões de existências. Não sei quantos mil anos a gente tem. Quantas existências nós temos. E aí Dona Joana de Ângeles nos fala que os arquétipos, que é Jung que nos diz, eles vêm como se fossem existências. Se eu tenho dentro de mim arquétipos, eu tenho dentro de mim existências. Se horas eu estou de bom humor, massa. E se horas eu estou de mau humor, também massa. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Nunca foi tão importante catalogar os transtornos de personalidade que todos nós hoje conhecemos. Bipolaridade, borderline, tantos outros, TDA, TDAH, TEA, tudo isso, gente. Que bom que chegou a ciência para desmistificar o que em outras épocas era apenas dito que era doente mental. Pelo amor de Deus, a gente hoje tem um leque de opção. Todos nós somos dodóis da mente. Por favor, vão para casa sabendo disso. Ah, fulano é normal. Eu não conheço nenhum normal, não. Se vocês conhecerem, vocês são privilegiados. Normal passa a ser anormal no mundo em que estamos agora. E daqui para frente somos todos normais. Eu tenho várias colegas que descobriram o TEA agora, com 50 anos, 47, 42, 45, 30. E aí vai. Mas por quê? E isso, a atriz, né, Letícia Sabatella, 52 anos, e ela sofreu horrores. Imagina ela, uma artista, com aquele barulho ensandecedor. As palmas, quando eclode, parece que tem um megafone, ampliou. E a gente começa a entender um monte de coisa. A esquizofrenia nunca foi tão presente. Mas quem disse que ela era ausente? Ela sempre foi presente, só que era botado no manicômio. Minha gente, esquizofrenia eclode, por quê?
dos 14 aos 25 anos, a eclosão esquizofrênica, genética, latente, vem pela mediunidade. O esquizofrênico é médio. Ai, mas eu estou conversando sozinho. Ele conversa. Aí fica olhando. Não, tem que ter medo não. Graças a Deus que ele interage mais do que eu. Eu não vejo nada. Nada. E eu digo, Jesus, me ajuda, porque se eu ver, eu saio correndo. Vê que espírita frouxa. Mas, enfim, eles são melhores do que eu, que vê. A gente precisa só ajustar. Tudo é ajuste, é regulagem. Aí dizem assim, Kátia, para ser, a gente precisa, tem uma fala que diz assim, desenvolver a mediunidade. Eu digo, Deus me livre, não desenvolva nada não. A mediunidade já está aí, é só você educar. Não é desenvolver, é educar. A gente educa lendo, vindo para as palestras, tomando passe, a fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada. Olha, está vendo aqui essa água? Antes de começar, quando eu sento aqui, eu já entendo que está sendo fluidificada. Porque quando a gente vem para cá, a gente vem mais doente e a gente sai mais saudável. O relógio é terrível, não é espiritual, é material. Então, o que é que acontece? Nós precisamos compreender que Jesus é a cura. Ele é o nosso médico, mas precisamos ir aos médicos. Porque tem uma parte no Evangelho que diz cuidar do corpo e cuidar do espírito. Se esse corpo me foi empréstimo, e eu vou fazer o que com ele? Jogar fora? Não posso. Eu tenho que responder quando eu voltar. E aí chegou a fase da idade que a gente tem que fazer uns exames tão chatos, que tem que tomar uns remédios, que dorme. E que Jesus, eu digo, Jesus Cristo, antecipando esses exames, a gente fica se acabando, né? Porque é uma coisa horrorosa. Mas tem que fazer. Todo ser humano tem que fazer. E que bom quando recebe o resultado que é negativo. Ui, não é? Mas se der positivo, surta, depois volta para o eixo e vamos ver o que é que vamos fazer. Entende? Vamos cuidar de nós. Cuidar com Jesus. E viver o Evangelho do Cristo para Jesus. E sermos espíritas com Jesus. É isso que devemos. Eu me lembrei que o irmão, a gente estava conversando lá fora, e ele disse assim, a gente chega às vezes na campanha do quilo e tal, e o pessoal diz, você é espírita kardecista? Aí ele disse, não, realmente não somos espíritas. Mas tem vezes que aí também a gente não vai render muito, quando é uma coisa que a gente quer eliminar. Você é espírita kardecista? Sou, pronto, tá bom. E não adianta eu explicar. Porque não vai entender, eu vou perder tempo. Então, espírita kardecista, não sou. Para muitos a gente vai dizer que não é. Somos espíritas, sim. A verdade tem que ser dita, somos espíritas. Então, queridos irmãos e amigos, é com imensa gratidão que nós damos por finalizada a nossa palestra, agradecendo e rendendo a Deus a homenagem a Jesus, a Kardec, a Itagiba e a Moacir. Muita paz, que Deus nos abençoe.